as apresentações das estudantes. Eliana Oliveira Neri, que vai falar sobre moral fechada em Bergson e intolerância religiosa em Locke, um diálogo. Edileuza Francisca dos Santos, moral aberta e misticismo em Bergson. E Ana Lúcia Bastos Costa, moral e obrigação na ótica bergsoniana. As três vão ler e depois a gente faz as nossas questões. Boa tarde. Bom, nós vamos falar um pouco diferente do que foi colocado até agora aqui a respeito de Bergson com a moral fechada e aberta, né? O meu trabalho vai ser moral fechada em Bergson e intolerância religiosa em Locke, um diálogo. Desenvolvemos esse trabalho apresentando o que foi discutido em aulas da Universidade Federal do Recôncavo, Centro de Formação de Professores, Amargosa, Bahia, na disciplina Filosofia da Religião, ministrada pela professora Giovana Monteiro, tendo como base a obra As Duas Fontes da Moral e da Religião, de R. Bergson, em que apresentaremos temas que nos auxiliam na compreensão da filosofia da religião de Bergson. Para tanto, iremos abordar a moral fechada em Bergson, traçando um paralelo com o conceito de intolerância religiosa em Locke, na obra Carta acerca da Tolerância, onde ele discute a intolerância presente entre as religiões e entre as religiões e um magistrado. Moral fechada em Bergson. Em sua obra As Duas Fontes da Moral e da Religião, Bergson parte do estudo da consciência, passa pela ciência do universo e conclui com uma teoria dos valores morais e religiosos. Para ele, as normas morais são frutos da pressão social que mantém a ordem e, consequentemente, a sobrevivência dos seus membros. Para Bergson, a sociedade é constituída de valores livres, ou seja, o homem possui o livre-arbítrio, no entanto, transforma o hábito em algo semelhante ao instinto, como aqueles presentes nos organismos vivos, as abelhas e as formigas, por exemplo. Geralmente, o indivíduo segue os caminhos já trilhados por outros e codificado pela sua sociedade, conforma-se com seus padrões e procura se adaptar a eles, criando hábitos que se tornam tão presentes que cada indivíduo renuncia às suas particularidades em prol do bem e da ordem social. Assim, a obrigação moral se impõe aos desejos individuais, porque o sistema de hábito pressiona a vontade de cada um dos membros da sociedade, de modo que acaba por fazer com que o hábito se assemelhe ao instinto presente nos organismos naturais, como as formigas e as abelhas. Bergson afirma que a natureza teria seguido dois caminhos paralelos com a mesma intenção de desenvolver e preservar a vida. De um lado, o instinto, que se caracteriza pela estrutura física no interior da qual o animal se comporta de modo relativamente imutável, cumprindo os requisitos de sobrevivência prescritos pela natureza. De outro, a inteligência, capacidade humana dotada de flexibilidade para que o homem possa se adaptar às situações, fabricado para tantos meios de sobrevivência cada vez mais aprimorados. A inteligência, contudo, difere do instinto, traz em si a reflexão que oferece um tipo de perigo não experienciados pela sociedade dos animais, a falta do apego à vida. A inteligência leva o homem ao egoísmo, pensa em si mesmo e a natureza, para proteger o sujeito da inteligência, a freia com a função fabuladora. Um mecanismo que vem em socorro do homem, criando a religião estática que é cheia de mitos e dogmas. O filósofo critica a função fabuladora
pois ela institui uma religião estática, ligada a uma moral fechada. Apesar disso, Bergson vê a religião como necessária, mesmo ela sendo estática, pois ela é um mecanismo da natureza para proteger o homem da sua racionalidade. Os caminhos traçados pela sociedade tornam-se imanente a cada um dos seus membros, sem que chegue a nos dar conta. Quando surge uma situação que exige uma decisão pessoal, a sociedade é mobilizada dentro de nós, fazendo com que insurja o que Bergson denomina o todo da obrigação, que ele define desse modo: o extrato concentrado da quiescência de 1000 hábitos essenciais que contraímos em obedecer às 1001 exigências da vida social. É o que se concebe numa moral fechada. Pelo hábito, somos levados a obedecer como o autor sugere. Assim compreendido, o dever é cumprido quase sempre automaticamente. E a obediência ao dever, se nos ativermos no caso mais frequente, se definiria como ir a esmo a um desleixo. A moral fechada para Bergson impossibilita a liberdade de escolha do sujeito, pois ele está sempre obedecendo às regras, ela é estática, ela é imutável. Assim, a moral fechada para Bergson é intolerante, desde quando o indivíduo não discute as leis, obedece sem questionar, cria um hábito de obediência que está presente por toda a vida. A moral fechada não proporciona a escolha de obedecer ou não, o que ocorre também com a religião fechada, cheia de mitos e dogmas. E cada religião é ortodoxa em si mesmo, defende os seus dogmas e torna esses verdadeiros e inquestionáveis, não aceitando o outro ponto de vista, o que leva à intolerância. Intolerância em Locke. Locke, em sua carta acerca da tolerância, advoga a liberdade religiosa, sustentando a fé, a tese de que o Estado deveria apenas cuidar do bem-estar material dos cidadãos e não tomar partido da religião. Locke escreve a carta acerca da tolerância contra o argumento de que era o papel do Estado procurar a unidade religiosa, sendo seu principal argumento acerca da tolerância a necessidade da separação entre o Estado e a Igreja. Assim, ele pretende delimitar qual é o lugar das autoridades políticas, quais os seus limites, até onde ela pode interferir ao se tratar dos cultos da religião. Deste modo, o autor é contrário ao princípio segundo o qual o consenso religioso completo entre os cidadãos é uma vantagem para o Estado. A questão da intolerância está presente em nossa época, o que determina a complexidade do tema. Tanto que a lei civil trata de proteger os indivíduos e coletividades em relação aos absurdos da liberdade de expressão. John Locke nos faz ver que o combate à intolerância exige uma atitude de tolerância, mas também de intolerância. Quando esta se faz necessária. Mas quem decide quando este ou aquele indivíduo, esta ou aquela religião, esta ou aquela comunidade não pode ser tolerada? Numa sociedade onde os interesses se contrapõem e se antagonizam, quem interpreta, por exemplo, quais são os bons costumes e o que é prejudicial aos mesmos? Locke via na moral uma orientação capaz de ligar uma investigação política e epistemológica sobre a defesa da capacidade humana de conhecer racionalmente as regras morais. Abordou essa perspectiva por uma concepção de moral fundamentada na revelação cristã, digna ao entendimento, limitando da maior parte dos homens de conhecerem as regras morais pela razão. Incapaz de conhecer essa revelação natural, as regras morais, é a religião que assume o papel da guia máxima da conduta das pessoas. Porém,
A própria religião está assolada em problemas de disputas e conflitos sobre dogmas incertos e indiferentes, o que determina os ensinamentos morais da sociedade religiosa serem coisas diversas e discordantes. Eis então que a tolerância torna-se uma questão fundamental a Locke, pois se a religião, que deve ensinar justa medida da conduta, está ela mesma em volta da incerteza e conflitos, o grande ensinamento moral será a tolerância e o mútuo respeito à diversidade. Locke descreve um cristão como uma pessoa que tenha determinadas qualidades, tais como caridade, brandura, boa vontade para com todos. E uma verdadeira igreja tem como principal característica a tolerância entre os cristãos. E ele cita: os reis dos gentios exercem domínio sobre eles. Disse nosso Salvador aos seus discípulos: mas vós assim não sereis. Lucas capítulo 22, versículo 25. Para Locke, a religião deve regular a vida dos homens segundo a virtude e a piedade. Para isso, é necessário que se combata os próprios vícios, a luxúria, o orgulho, buscando a santidade de vida, pureza de conduta, benignidade e brandura de espírito, que é necessário a quem almeja a denominação de cristão. Nesse sentido, a tolerância não seria parte de um pensamento moral, mas a própria síntese da moral em Locke, que parte de aspectos religiosos e teológicos para fundamentar o respeito aos dogmas diversos de cada sociedade religiosa. Como para Locke, a finalidade essencial do Estado é zelar pela preservação de certos direitos dos indivíduos. Esses não têm o direito de infligir tortura por motivos religiosos. Ele afirma que a jurisdição do magistrado civil se atende apenas às comunidades políticas. Cabe a ele zelar pela busca, preservação e pelo desenvolvimento dos interesses civis aos seus membros. Interesses civis que para Locke compreendem a vida, a liberdade, a saúde física, a libertação da dor e a posse de coisas externas, tais como terras, dinheiros, móveis. Assim, o poder, o direito e o domínio do magistério civil se limitam unicamente a proteger e promover os bens civis. Ele não pode, de maneira alguma, enfatiza Locke, ser estendido para a salvação das almas. À igreja, por outro lado, cabe somente o cuidado com a salvação e o outro mundo. Locke diz que ninguém pode ser forçado a ser salvo, porque ninguém crê firmemente em uma religião na qual não confie, da qual não esteja persuadido dentro de sua mente. E só na fé e na sinceridade interior que consiste a força e a eficácia da religião verdadeira. E toda atitude do poder civil que tende a interferir na crença dos indivíduos é vã e ineficaz. As considerações finais. A intolerância, tanto para Bergson quanto para Locke, se faz presente toda vez que o indivíduo é tolhido de liberdade de escolha, e ela está presente tanto na sociedade civil quanto religiosa. O sujeito busca a sociedade visando sobrevivência e proteção individual e coletiva. Para tanto, são necessárias as normas morais, que são frutos da pressão social para manter a ordem e, consequentemente, a sobrevivência dos seus membros. Para Bergson, a liberdade só pode ser alcançada através da moral aberta, pois esta pode levar o indivíduo a uma experiência mística profunda que induz a uma ação de desprendimento de si e amor à humanidade, de modo que seu agir torne-se um exemplo a ser seguido. Nessa experiência mística, o indivíduo não se prende a leis ou dogmas, mas ele transcende, vai além. Há uma empatia entre o homem e Deus. Assim, segundo Bergson, só se chega a uma experiência mística pela intuição, pois ela nos leva a uma experiência profunda com Deus, mesmo que seja efêmera, ela produz ação. O místico é aquele que consegue
Vivenciar a vida em estado de duração. Duração para Bergson é o correr do tempo, uno e interpenetrado, ou seja, os momentos temporais somados uns aos outros, formando um todo indivisível e coeso. Opõe-se ao tempo físico por sucessões divisíveis, que é possível ser calculado e analisado pela ciência. O tempo vivido é incompreensível para a inteligência lógica por ser qualitativo, enquanto o tempo físico é quantitativo. Essa mesma intuição da vida leva o verdadeiro místico a agir, mas sua ação não é sua somente, é a congruência da sua vontade com a vontade divina. Como vemos em Jesus Cristo e nos santos, a exemplo, São Francisco de Assis, que revolucionou seu tempo e perdura até hoje os seus ensinamentos. Para Locke, a tolerância torna-se uma questão fundamental, pois a moral e a religião devem ensinar a justa medida da conduta para evitar incertezas e conflitos. Sendo o ensinamento moral a tolerância e o mútuo respeito à diversidade que leva à liberdade de escolha, em detrimento ao acerto ou não. Observamos Bergson e Locke dialogarem com a religião, que com diferentes abordagens eles chegam a um denominador comum. A liberdade é resultado de ação tolerante.